Os buffets geralmente têm uma dúvida constante a respeito da degustação. Devo realizar a degustação? Devo cobrar pela degustação? Como eu faço para que essa degustação se transforme em fechamento de contratos? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso agora. Olá, meu nome é Solange Caramel e eu sou especialista em marketing para buffets. E a degustação é uma ação de marketing, por isso nós vamos falar sobre esse assunto agora. A degustação é um desafio muito grande para os buffets. E se ela não for realizada de maneira adequada, profissional e séria, você corre o risco de queimar a sua imagem. Então vamos falar um pouquinho sobre os prós e contras de fazer a degustação. As vantagens de fazer a degustação são que, primeiro, você tem uma oportunidade de trazer o cliente frente a frente com você poder atendê-lo, entender a necessidade dele, personalizar o seu cardápio, e isso vai deixar com que ele se sinta mais confiante para fechar com você. A segunda vantagem é a experiência gastronômica. Ele vai experimentar a sua comida. Ele vai saber se ele gosta ou não do seu tempero. E aí vai ser a oportunidade em que ele vai se apaixonar e fechar com você. Uma outra vantagem é que a degustação, ela traz para o cliente um sentimento de confiança em relação à marca, ao produto, ao serviço, a tudo que compõe aquele momento. Esse cliente vai se imaginar dentro de uma festa sendo atendido por você. Portanto, ele vai saber exatamente como é ser o seu cliente. A desvantagem da degustação é o custo. O custo é algo bastante complicado, porque hoje a gente sabe os alimentos estão muito caros, a gente tem a mão de obra, você vai ter que contratar alguém para a cozinha, alguém para servir. Ainda que você vá para a cozinha, alguém vai ter que servir essa comida, porque alguém tem que atender esse cliente. E normalmente os pequenos buffets não têm condições de ter tanta gente e não tem uma equipe de vendas, é você mesmo que faz. Então, para que você possa dar atendimento ao cliente, você vai precisar ter alguém na cozinha e alguém no atendimento. Você tem que ter um espaço físico para atender esse cliente. E os buffets menores, eles normalmente não têm espaço. Eles precisam alugar por algumas horas para fazer essa degustação. Portanto, é um custo ainda maior. Por isso que algumas vezes o buffet só oferece a degustação após o fechamento do contrato. Ocorre que, para você poder expandir o seu negócio, você vai precisar fazer tráfego pago. E para que você faça os anúncios, você vai atrair quem? Pessoas que não te conhecem. E a pessoa que não te conhece não vai assinar um contrato, e a gente sabe que o custo do buffet pode representar até 40% do valor de uma festa. Ele não vai fechar esse contrato com você sem experimentar a sua comida. Então, para que você possa crescer, você precisa montar uma estrutura de degustação. E aí eu quero trazer para você 3 soluções para essa questão dos contras da degustação. Uma delas, que muita gente já faz, é cobrar pela degustação. E quanto eu vou cobrar, Solange? Bom, a cobrança do valor vai depender muito dos seus próprios custos, do tipo de público que você atende. A nossa sugestão é: imagine quanto custa um almoço em um restaurante na sua cidade. Um restaurante simples, nada muito sofisticado, né? De repente uma comida por quilo, tá? Vamos supor que sejam R$50. Você vai cobrar R$50 por pessoa. Vai cobrir todos os seus custos? Não, não vai cobrir. Mas você vai selecionar quem são os clientes que realmente estão interessados em você. Porque o cliente que realmente quer fechar com você, ele está disposto a pagar. Porque ele pode pensar da seguinte maneira: por mais que eu não queira fechar com esse buffet, eu fui jantar fora.
eu tive a oportunidade de conhecer e decidi que não queria. E tá tudo bem. E você pode usar uma técnica que nós sugerimos. Esse valor do buffet, esse valor da degustação, pode ser revertido em desconto na hora que ele fechar o contrato. Outra questão para que você resolva esse problema: faça a degustação com vários clientes ao mesmo tempo, porque assim você dilui o seu custo fixo por todos aqueles que estiveram na degustação. Então vamos supor, você marca uma degustação às 18, 18h30, 19, 19h30. Ah, cada 30 minutos, como é que eu vou atender todas essas pessoas? Nós temos todas as técnicas e isso nós ensinamos para os nossos clientes. Mas imagine que você vai atender 4 clientes. Portanto, você vai diluir esse custo todo entre os 4 clientes. Uma outra sugestão para que você resolva a questão do custo é você trazer para a degustação os casais que estão mais maduros para fechar o evento. Vamos supor que um cliente vai casar em 2025 e o outro vai casar em 2026. E o de 2026 nem fechou o espaço ainda. Quem você tem que convidar para essa degustação? O de 2025, que está mais perto, que possivelmente já fechou o espaço. Por isso que é importante que você tenha todo um conhecimento sobre esse cliente previamente, porque você tem que ser certeiro para não ficar desperdiçando recursos. Afinal de contas, ninguém está podendo gastar dinheiro, não é verdade? E a degustação bem realizada, bem organizada, ela é garantia de fechamento de contratos. Nós ensinamos para os nossos clientes também algumas técnicas de vendas para o fechamento dos contratos no dia da degustação. Então, a degustação ela é uma ferramenta de vendas essencial para o seu buffet. E se você quiser crescer, você precisa organizar a sua degustação. Se você ainda tem alguma dúvida, pode colocar aqui para mim nos comentários, ou se você preferir seguir o nosso Instagram, é @mktparabuffets. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.